Dizem que as luzes mais brilhantes de Hollywood lançam as sombras mais escuras. Na Era Dourada, um único escândalo poderia destruir uma carreira ou criar uma lenda. Mas o que acontece quando as estrelas mais amadas do mundo são apanhadas no centro de uma controvérsia? De dramas de tribunal a segredos escondidos por trás dos portões dos estúdios, esses momentos redefiniram fama e infâmia. Qual verdade enviou ondas de choque através da tela prateada? E qual segredo ainda ressoa nos ecos de Tinseltown? Às vezes a história que você lembra não é a história completa. Primeiro, Mae West. O nome de Mae West é sinônimo de controvérsia, mas nada a definiu mais do que o escândalo que estourou sobre sua peça da Broadway, Sex, em 1927. Em uma época em que a sociedade educada exigia mulheres recatadas e entretenimento limpo, Mae subiu ao palco e jogou todas essas regras pela janela. Ela escreveu, produziu e protagonizou Sex, uma peça tão audaciosa em sua representação do desejo, prostituição e autonomia feminina que atraiu plateias lotadas e a ira dos guardiões morais de Nova York. As autoridades agiram rapidamente. A polícia invadiu o teatro e levou Mae, junto com seu elenco, para a cadeia. Ela passou 8 dias presa, aproveitando o tempo atrás das grades para reunir histórias para futuros roteiros e comentando com humor que a experiência foi ótima para a publicidade. Quando Mae chegou a Hollywood, ela trouxe sua reputação escandalosa com ela, recusando-se a suavizar seu ato para as câmeras. A indústria cinematográfica, desesperada para atrair público durante a Depressão, viu em Mae um risco que valia a pena correr. Sua estreia em She Done Him Wrong estava cheia de duplos sentidos, piscadelas e acenos que contornavam os sensores. Os chefes de estúdio entraram em pânico, mas o público não se cansava. O enorme sucesso do filme praticamente salvou a Paramount da falência. O escândalo sexual de Mae West não se tratava apenas de uma peça ou da audácia de uma mulher. Marcou um ponto de virada para Hollywood. Ela empurrou os limites do que podia ser mostrado, dito e sugerido na tela, abrindo caminho para décadas de personagens femininas mais ousadas e complexas. A controvérsia a acompanhou por anos, mas a admiração também. Mae provou que a controvérsia não era apenas um obstáculo. Poderia ser uma escada para o status de lenda. Em segundo lugar, Fatty Arbuckle, Roscoe. Fatty Arbuckle estava no auge do mundo da comédia em 1921, sendo uma das estrelas mais bem pagas do ramo, adorado por milhões por seu talento em slapstick. Mas tudo mudou durante o fim de semana do Dia do Trabalho, quando Arbuckle se viu no centro de um escândalo tão sensacional que quase derrubou Hollywood com ele. Durante uma festa selvagem no Hotel St. Francis, em São Francisco, uma jovem atriz chamada Virginia Rappe adoeceu e morreu dias depois. Arbuckle foi acusado de estupro e homicídio culposo. A imprensa aproveitou ao máximo, retratando-o como o símbolo da suposta decadência moral de Hollywood. Seguiram-se 3 julgamentos, cada um mais escandaloso que o anterior. Testemunhas se contradiziam, as provas foram mal administradas e a indignação pública explodiu. Embora Arbuckle tenha sido absolvido, seu terceiro júri emitiu um raro pedido público de desculpas pelo ocorrido. Mas sua carreira estava acabada. Os estúdios o dispensaram, seus filmes foram retirados dos cinemas e seu nome se tornou sinônimo de escândalo de celebridades. Mas o dano não parou com Arbuckle. O escândalo desencadeou um pânico moral, levando à formação do Escritório Hayes, o primeiro conselho de autocensura de Hollywood. Os estúdios correram para melhorar sua imagem, colocando na lista negra qualquer um com um toque de controvérsia. Arbuckle tentou retornar sob um pseudônimo, mas nunca recuperou sua antiga glória. A verdadeira tragédia foi como o incidente ofuscou qualquer fato, reduzindo um gênio cômico a um conto de advertência sobre fama, excesso e a fome de fofocas dos Estados Unidos. A queda de Fatty Arbuckle continua sendo um dos contos de advertência mais sombrios de Hollywood. Um lembrete claro de quão rapidamente a fama pode virar e como um escândalo pode deixar uma marca que nunca desaparece. 3. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman era o retrato da elegância europeia. Amada nos Estados Unidos por seus papéis em Casablanca e Interlúdio de Amor, a personificação do anseio romântico e da pureza. Mas em 1949, a vida de Bergman tomou um rumo que desencadearia uma tempestade de indignação moral. Não apenas em Hollywood, mas em todos os Estados Unidos. Enquanto filmava na Itália, Bergman apaixonou-se perdidamente pelo diretor Roberto Rossellini, enquanto ambos eram casados com outras pessoas.
Ela engravidou e a imprensa atacou o escândalo, rotulando-a de adúltera e destruidora de lares. A reação foi rápida e implacável. Em um momento notório, Bergman foi denunciada no plenário do Senado dos Estados Unidos como uma poderosa influência do mal. Uma queda impressionante da graça para a estrela que antes interpretava santos na tela. Estúdios rescindiram contratos. Cinemas recusaram-se a exibir seus filmes e sua carreira americana parou abruptamente. Exilada por Hollywood, Bergman mudou-se para a Itália e casou-se com Rossellini, fazendo filmes que desafiavam convenções, mas que escandalizavam ainda mais a imprensa convencional. Ainda assim, Bergman recusou-se a rastejar ou se esconder. Sua ousadia, sua recusa em pedir desculpas por amar quem amava, tornou-se um novo tipo de declaração. Anos depois, Hollywood voltou a chamá-la, e ela retornou triunfantemente, ganhando até outro Oscar por Anastasia. Mas a cicatriz de sua humilhação pública nunca desapareceu completamente. A aprovação de Bergman foi uma lição de como Hollywood podia rapidamente se voltar contra suas estrelas mais brilhantes e como as escolhas de uma mulher, especialmente sobre amor e maternidade, podiam provocar indignação muito além das telas. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, o icônico vagabundo, também era uma das figuras mais polarizadoras da história de Hollywood, não apenas por suas políticas, mas por uma vida privada que repetidamente explodia em público. No final da década de 1930 e no início dos anos 40, os relacionamentos de Chaplin com mulheres muito mais jovens estavam atraindo um intenso escrutínio. Ele se casou com Ona O'Neill quando ela tinha apenas 18 anos e ele 54. Mas foram seus envolvimentos anteriores que atraíram mais críticas. Processos de paternidade, disputas públicas com ex-esposas e manchetes de tabloides que o pintavam como um libertino. As coisas chegaram a um ponto crítico em 1943, quando a atriz aspirante Joan Barry abriu um processo de paternidade contra Chaplin, alegando que ele era o pai de seu filho. O julgamento que se seguiu foi um circo midiático com detalhes sórdidos, estampados nas primeiras páginas do país. Chaplin foi inocentado por testes de sangue, que ainda não eram admissíveis no tribunal, mas o dano estava feito. Para muitos, ele se tornou o rosto do declínio moral de Hollywood. Como se isso não bastasse, as visões políticas de Chaplin, suas simpatias de esquerda declaradas e suas críticas à política dos Estados Unidos o colocaram na mira durante a caça às bruxas. J. Edgar Hoover e o FBI mantinham arquivos volumosos sobre ele, e em 1952, enquanto Chaplin navegava para Londres para a estreia de um filme, o governo dos Estados Unidos revogou seu visto de reentrada. Efetivamente exilado, Chaplin nunca mais fez outro filme americano. Seu gênio como cineasta e comediante é inquestionável, mas os momentos mais controversos de Charlie Chaplin são um lembrete de como até mesmo ícones são vulneráveis quando vidas privadas tornam-se campos de batalha públicos. E como na era de ouro de Hollywood, gênio e escândalo nunca estavam distantes. Lana Turner. A carreira de Lana Turner já era um imã para as colunas de fofoca, mas nada comparado à tempestade que eclodiu em 1958, quando um encontro violento em sua casa em Beverly Hills terminou com a morte de Johnny Stompanato, seu amante e um notório gangster. A história tinha de tudo: glamour de estrela de cinema, crime organizado, uma filha lançada no centro das atenções e um nível de tragédia que parecia retirado de um roteiro de filme noir. Após uma discussão acalorada entre Turner e Stompanato, Cheryl Crane, sua filha de 14 anos, interveio, esfaqueando Stompanato até a morte. O julgamento foi sensacional, com o público atento a cada revelação e rumor. A investigação do legista determinou que Cheryl agiu em legítima defesa para proteger sua mãe, mas a imaginação do público foi incendiada. Surgiram perguntas sobre a verdadeira natureza do relacionamento de Turner com Stompanato, rumores de abuso e chantagem, e se a elite de Hollywood jogava com suas próprias regras. A própria Turner foi chamada ao banco das testemunhas. Sua imagem foi dissecada pela mídia de uma forma que nenhum estúdio poderia controlar. O escândalo, longe de destruí-la, transformou a reputação de Turner. Ela se tornou um emblema da mulher americana moderna, falha, vulnerável e disposta a lutar por seu filho. Por anos depois, o nome de Lana Turner ficou inseparável daquele momento de violência, ofuscando sua filmografia e triunfos pessoais. Ainda assim, o escândalo também consolidou seu lugar na lenda de Hollywood. O caso continua sendo uma das interseções mais infames entre crime e celebridade.
Um lembrete de como a camada de glamour pode ser rapidamente despedaçada, expondo a realidade crua e, às vezes, trágica por trás. Turner sobreviveu ao escândalo e alcançou ainda mais sucesso, mas o mundo nunca a olharia da mesma maneira novamente. Joan Crawford. Durante décadas, Joan Crawford reinou como uma das líderes mais poderosas de Hollywood, um símbolo de força, resiliência e ambição deslumbrante. Mas em 1978, um ano após sua morte, sua filha adotiva, Christina, publicou Mommy Dearest, um livro de memórias que mudaria para sempre a visão do mundo sobre a estrela. As alegações do livro eram chocantes. Cenas de abuso físico e emocional, punições bizarras e o retrato de uma mãe obcecada por controle e imagem a qualquer custo. De repente, a mulher que havia triunfado sobre a pobreza e o sexismo para se tornar um ícone do cinema, foi reconfigurada como a vilã suprema de Hollywood. A controvérsia explodiu. A autobiografia disparou para o topo das listas de mais vendidos, e a adaptação cinematográfica de 1981 transformou No Wire Hangers em uma expressão cultural. Amigos e fãs ficaram divididos. Alguns insistiram que Christina exagerou ou inventou, enquanto outros sussurravam que o perfeccionismo da estrela mascarava verdades sombrias. Estúdios e biógrafos se esforçaram para defender ou reavaliar seu legado, mas nada poderia apagar completamente a nova imagem infame de Joan Crawford como a mãe monstruosa. A reputação de Joan tornou-se um campo de batalha. Ela era o produto incompreendido de uma indústria impiedosa ou uma verdadeira tirana a portas fechadas? A verdade pode nunca ser clara, mas o escândalo permanece um dos mais duradouros na história de Hollywood. Mesmo enquanto estudiosos reexaminam suas realizações, a história de Crawford é uma lembrança assustadora de como a fama pode distorcer vidas pessoais, e como legados, bons ou ruins, são muitas vezes decididos muito depois da queda final do pano. Para o bem ou para o mal, Mommy Dearest garantiu que o nome de Joan Crawford viveria na controvérsia. Clara Bow. Clara Bow definiu Hollywood nos anos 1920. Seu carisma selvagem, sensualidade e a maneira fácil com que ela iluminava a tela lhe renderam o apelido de The It Girl. Mas, por trás da imagem reluzente, a vida de Bow era um ímã para escândalos, e em 1931, seu mundo quase desmoronou sob o peso dos boatos de tabloides, traição e incansável escrutínio público. Naquele ano, uma ex-secretária amarga vendeu uma série de histórias chocantes para a imprensa, acusando Bow de orgias, bebedeiras, dívidas de jogo, casos com homens e mulheres e até mesmo bestialidade, uma enxurrada de mentiras e meias-verdades que atingiu como um maremoto. Em uma era antes de celebridades terem equipes de defensores de relações públicas, Bow foi deixada para enfrentar o ataque quase sozinha. As manchetes eram devastadoras, assim como a fascinação do público. Embora a maioria das alegações tenha sido desmentida no tribunal, o dano já estava feito. Os estúdios se distanciaram, e Bow, exausta por anos de ataques pessoais e traição daqueles mais próximos a ela, incluindo a família, retirou-se de Hollywood no auge de sua fama. O escândalo não apenas revelou a crueldade da indústria de fofocas, mas também expôs como as estrelas poderiam ser vulneráveis aos caprichos da imprensa e a vendetas pessoais. A reputação de Clara Bow nunca se recuperou completamente, mesmo quando gerações posteriores passaram a reconhecê-la como uma pioneira para as mulheres no cinema. Sua história é um conto de advertência sobre o preço da fama, os perigos da confiança equivocada e quão rapidamente uma queridinha do público poderia se tornar uma pária. Apesar de tudo, a lenda de Clara Bow perdura. Um lembrete de que, às vezes, as luzes mais brilhantes lançam as sombras mais escuras. Errol Flynn. Se o personagem de Errol Flynn nas telas era o do galante e travesso espadachim, sua vida fora das telas se mostrou ainda mais controversa. Em 1942, no auge de sua fama, Flynn foi acusado de estupro de vulnerável por duas garotas menores de idade. As acusações abalaram Hollywood, dando início a um julgamento sensacional que capturou manchetes de primeira página por toda a América. Flynn, conhecido pelo seu charme e comportamento imprudente, tornou-se a personificação dos excessos de Hollywood. Cada movimento era escrutinado, e sua reputação estava em jogo. O julgamento foi puro espetáculo. Tanto a acusação quanto a defesa exploraram a imagem da estrela, retratando-o alternadamente como um predador e uma vítima de caçadoras de fortunas em busca de fama ou de um pagamento.
O público estava fascinado, com os fãs divididos, alguns firmes em seu apoio, outros convencidos de sua culpa. No fim, Flynn foi absolvido, mas o rótulo de bad boy ficou para sempre. Mesmo enquanto os estúdios se esforçavam para reabilitar sua imagem, histórias sobre seu estilo de vida boêmio e mulherengo tornaram-se parte do folclore de Hollywood. A controvérsia não acabou com o veredicto. Flynn continuou a se envolver em escândalos com suas aventuras, alimentando a imprensa com histórias de festas selvagens, casos amorosos e desentendimentos com a lei. Para alguns, sua absolvição era prova de um sistema que protegia as estrelas a qualquer custo. Para outros, era um testemunho de seu carisma irresistível. De qualquer forma, o julgamento e suas consequências definiram o legado de Flynn, influenciando cada papel e entrevista por vir. A história de Errol Flynn é um lembrete de como a fama e o escândalo podem se entrelaçar, e de como, em Hollywood, às vezes a linha entre herói e vilão é mais fina que a lâmina de uma espada. Judy Garland. A ascensão de Judy Garland de estrela infantil a alta. A lenda de Hollywood é feita de sonhos e pesadelos. Imortalizada como Dorothy em O Mágico de Oz, o talento de Garland era inquestionável. Mas sua vida, fora das telas, tornou-se um alerta sobre os custos da fama. Desde jovem, Garland foi submetida às demandas implacáveis dos estúdios MGM. Os executivos a colocaram em um regime de anfetaminas para mantê-la trabalhando, e depois pílulas para dormir para garantir que descansasse. Um ciclo que alimentou uma batalha vitalícia contra o vício. A pressão para manter um certo peso e imagem levou a distúrbios alimentares, colapsos e múltiplas tentativas de suicídio. Ao chegar aos 20 anos, o comportamento errático de Judy e suas ausências em apresentações viraram manchetes. O público, encantado por sua vulnerabilidade na tela, não conseguia desviar o olhar de suas lutas. Seus casamentos desmoronaram, suas finanças ruíram e sua saúde piorou. A demissão de Garland da MGM em 1950, antes impensável, foi um escândalo nacional, sinalizando o colapso de uma imagem de estrela cuidadosamente construída. Mesmo enquanto ela fazia retornos triunfantes com concertos e Nasce uma Estrela, os sussurros de instabilidade persistiam. A controvérsia mais dolorosa ocorreu diante de milhões. Seus últimos anos foram marcados por uma série de colapsos públicos, relacionamentos fracassados e uma dependência de comprimidos da qual ela não conseguia escapar. Quando Judy morreu de overdose aos 47 anos, o mundo lamentou. Mas a cumplicidade de Hollywood em sua destruição era impossível de ignorar. As controvérsias de Judy Garland nunca foram simplesmente falhas pessoais. Eram um reflexo de uma indústria disposta a sacrificar suas estrelas mais brilhantes, pela promessa de lucro e espetáculo. Sua jornada trágica permanece um lembrete sóbrio de que até mesmo os ícones mais amados podem ser derrubados por forças além de seu controle. Spencer Tracy. Spencer Tracy era o tipo de ator que trazia gravidade e sensibilidade a cada papel. Mas fora das telas, Tracy vivia uma vida dupla que mantinha as colunas de fofocas de Hollywood agitadas por décadas. Casado com Louise Treadwell nos anos 20, Tracy nunca se divorciou dela. No entanto, por 26 anos, ele manteve um caso apaixonado e famoso por ser secreto com Katharine Hepburn. O relacionamento deles era o segredo menos guardado de Hollywood, com executivos de estúdio, diretores e co-estrelas todos cientes da verdade, mas jurados ao silêncio pelas regras não escritas da época. A química entre Hepburn e Tracy era inegável, queimando através de 9 filmes juntos e noites intermináveis passadas ao lado um do outro. Mas o reconhecimento público era estritamente proibido. Tracy, um devoto católico, recusava-se a deixar sua esposa, que cuidava do filho surdo deles. Hepburn, ferozmente independente, aceitou o arranjo, mas a devoção silenciosa do casal tornou-se um escândalo que todos fingiam não ver. Os amigos sussurravam sobre os extremos a que eles chegavam para esconder seu amor. Seu amor, entradas secretas, escapadas privadas e mensagens em código. Durante décadas, o casal manteve seu complicado arranjo. Hepburn nunca se casou, e Tracy voltou para o lado da esposa apenas em seu leito de morte em 1967. Após o falecimento de Tracy, Hepburn finalmente falou abertamente sobre o amor deles, revelando uma história de sacrifício, segredo e lealdade, que ao mesmo tempo desafiou e definiu a Era de Ouro. O caso Tracy Hepburn permanece como um dos romances mais duradouros e controversos de Hollywood. Um lembrete comovente de como até mesmo lendas são forçadas a viver nas sombras quando a fama e o tabu colidem. Tallulah Bankhead.
Tallulah Bankhead nunca se afastava de uma manchete ou de um escândalo. Conhecida por seu humor mordaz, voz retumbante e apetite pelo excesso, Bankhead escandalizou a sociedade educada a cada passo. Em uma era obcecada por aparências, ela viveu abertamente como bissexual, desafiando convenções sobre gênero, sexualidade e uso de substâncias com alegre desafio. As declarações públicas ultrajantes de Bankhead sobre tudo, desde seus muitos amantes até sua preferência por bebidas e drogas, mantinham-na na mira da polícia moral de Hollywood. Suas festas eram lendárias pela sua selvageria, contando com convidados dos mais altos escalões da arte, política e boemia. Ela se deleitava em chocar os convidados, seja falando de seus casos com homens e mulheres, ou exibindo suas conquistas mais recentes com um orgulho travesso. A imprensa, naturalmente, não se cansava, registrando cada movimento e insinuação dela. Chefes de estúdio e censores viviam com medo da sua imprevisibilidade, com alguns se recusando a escalá-la em papéis principais simplesmente por causa da sua reputação. E ainda assim, Bankhead nunca pediu desculpas. Ela se considerava acima das restrições da sociedade e deliciava-se com seu status como a provocadora definitiva de Hollywood. Sua famosa citação, "Sou tão pura quanto a neve derretida", tornou-se uma espécie de cartão de visita, um aviso de que com Tallulah, limites seriam cruzados e regras quebradas. Apesar de, ou talvez por causa de, seus escândalos, ela permaneceu amada pelos fãs que a viam como um símbolo de verdadeira independência em um mundo de personalidades fabricadas. A vida de Tallulah Bankhead foi um turbilhão de controvérsia, rebeldia e liberdade destemida, consolidando seu lugar na lenda de Hollywood, não pelo que ela escondia, mas por tudo que ousava revelar. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor viveu sua vida sob os holofotes, mas foi seu escandaloso caso com o cantor Eddie Fisher que consolidou seu status como a destruidora de lares reinante de Hollywood. No final da década de 1950, Taylor estava de luto pela morte de seu terceiro marido, o produtor Mike Todd, quando encontrou conforto nos braços de Fisher, que por acaso era casado com a namoradinha da América, Debbie Reynolds. Os tabloides explodiram. As manchetes gritavam traição e perfídia, retratando Taylor como a vilã em uma novela da vida real. A opinião pública foi brutal. Ela foi denunciada em editoriais e até evitada por antigos amigos. Mas Taylor nunca tentou adoçar suas ações. Ela declarou famosa: "Você não pode acabar com um casamento feliz." Quando Fisher deixou Reynolds e se casou com Taylor, o escândalo parecia completo, exceto que era apenas o começo. A união deles foi tumultuada, atormentada por infidelidade e ressentimento, e terminou em um amargo divórcio quando Taylor conheceu Richard Burton, no set de Cleópatra. Esse relacionamento também gerou manchetes ao redor do mundo, especialmente porque ambos ainda eram casados com outras pessoas na época. Longe de destruir sua carreira, esses escândalos pareciam apenas aumentar o fascínio por Taylor. Ela permaneceu sem remorsos, recusando-se a se conformar com as expectativas da sociedade sobre como as mulheres devem lamentar, amar ou seguir em frente. Por uma geração, os romances de Elizabeth Taylor, que faziam manchetes, simbolizaram a mudança de morais na América do pós-guerra, o nascimento da cultura dos tabloides e uma nova era em que celebridades viviam e amavam sem pedir desculpas. A etiqueta de destruidora de lares ficou, mas Taylor transformou a controvérsia em lenda, vivendo e amando nos seus próprios termos. Jean Harlow. Jean Harlow, a original luara platinada de Hollywood, parecia viver sob um holofote que se tornava mais intenso com os escândalos. Mas o momento mais chocante de sua vida, e que assombraria os corredores de poder de Hollywood, foi a morte misteriosa de seu marido, Ezekut Paul Byrne, em 1932. Apenas 2 meses após o casamento, Byrne foi encontrado morto em sua casa em Beverly Hills, com uma arma ao lado e um bilhete deixado para trás. A história oficial, orquestrada pela máquina de publicidade da MGM, foi suicídio, supostamente devido à impotência. No entanto, os rumores rapidamente explodiram. Foi realmente suicídio ou estava Harlow, a deslumbrante estrela, envolvida em algo mais sombrio? Os rumores ficaram mais altos. Alguns sugeriram que a ex-esposa de Byrne o havia matado. Outros insinuaram que a própria Jean poderia estar envolvida, ou pelo menos ser testemunha de algo tão escandaloso que precisava ser encoberto.
Os executivos da MGM se apressaram para controlar a narrativa, chegando a supostamente adulterar as evidências e encenar a cena antes da chegada da polícia. Sua tentativa desesperada de proteger Harlow e o estúdio da publicidade negativa tornou-se tão notória quanto a própria morte. Para Harlow, o escândalo foi devastador. Embora nunca tenha sido acusada de nenhum delito, o evento lançou uma longa sombra sobre seus anos restantes, alimentando manchetes de tabloides e fofocas persistentes. Ela se dedicou ao trabalho, fazendo alguns dos seus filmes mais memoráveis depois disso. No entanto, o sentimento de tragédia a acompanhou, e ela morreu apenas 5 anos depois, aos 26 anos, adicionando mais uma camada de lenda à sua breve e tempestuosa vida. O mistério de Paul Byrne permanece sem solução. Um caso clássico da disposição da Era de Ouro de Hollywood em fazer qualquer coisa para proteger suas estrelas e seus segredos. William Holden. William Holden era conhecido por sua beleza robusta, intensidade na tela e charme fora dela. Mas por trás do exterior suave, havia uma escuridão que poucos em Hollywood ousavam discutir abertamente. O episódio mais controverso na vida de Holden não foi um julgamento que chamou a atenção da mídia, nem um escândalo orquestrado pelo estúdio. Foi a história sussurrada de seu suposto envolvimento em um acidente fatal de atropelamento e fuga. No final da década de 1950, rumores circulavam que Holden havia atropelado Jess Barker, o ex-marido da atriz Susan Hayward, com seu carro e fugido do local. Embora Holden nunca tenha sido acusado ou formalmente ligado ao acidente, a história persistiu nos círculos da indústria. A falta de uma acusação pública não significava que a controvérsia desaparecera. O comportamento cada vez mais errático de Holden, alimentado pelo abuso de álcool, pouco fez para acalmar os rumores. Amigos falavam em tons baixos sobre a culpa que parecia persegui-lo, apontando para sua vida pessoal conturbada como evidência de um homem atormentado por algo que não podia confessar. Hollywood, sempre ansiosa para proteger os seus, fechou fileiras e a história nunca chegou à grande imprensa com força total. Ainda assim, os sussurros perseguiram Holden pelo resto de sua vida. Quando ele morreu em 1980, e após uma queda em casa, aparentemente intoxicado demais para pedir ajuda, a sensação de assuntos inacabados e escuridão oculta envolveu sua memória. O incidente de atropelamento e fuga, nunca totalmente provado ou refutado, permanece uma nota de rodapé cautelar na história de Hollywood, um lembrete de que alguns escândalos são mantidos vivos não pelas manchetes, mas pelos segredos que todos suspeitam e ninguém pode provar. Para William Holden, isso se tornou um peso invisível, tingindo cada triunfo com um toque de tragédia. Loretta Young. A carreira de Loretta Young brilhou com papéis saudáveis e uma reputação de devoção ao catolicismo. Mas nos bastidores havia um segredo que só emergiria completamente décadas após sua morte. Em 1935, Young ficou grávida do filho de Clark Gable, enquanto filmava The Call of the Wild. Na época, Gable era casado e a moralidade de Hollywood. Cláusulas e expectativas públicas não deixaram espaço para tal escândalo. Em vez de arriscar sua carreira, Young orquestrou uma das encobrimentos mais elaborados da história de Hollywood. Ela desapareceu dos holofotes, deu à luz em segredo, e depois arranjou para que seu próprio bebê fosse adotado anos depois, reintroduzindo-a como uma criança órfã precisando de um lar amoroso. Durante décadas, a verdade esteve escondida à vista de todos. Aqueles próximos a Young murmuravam sobre a verdadeira paternidade de sua filha, Judy Lewis. Mas a imagem pública permanecia intocada. A adesão de Young aos valores católicos apenas aumentou a ironia e a dor, tanto para ela quanto para sua filha, que cresceu sem nunca saber quem era seu verdadeiro pai. Foi somente com as memórias de Judy Lewis, na década de 1990, que a história completa se tornou pública, confirmando um dos segredos abertos mais duradouros de Hollywood. A revelação adicionou nova complexidade ao legado de Young. Admiradores a viam como uma vítima de uma era implacável, forçada a escolher entre a carreira e a honestidade. Críticos, no entanto, apontaram as consequências ao longo da vida para sua filha. A controvérsia perdura como um exemplo poderoso de como a Hollywood da Era de Ouro manipulava a realidade, usando o segredo e a gestão de imagem para proteger estrelas a qualquer custo, mesmo que isso significasse sacrificar a verdade. A história de Loretta Young é um lembrete comovente do preço que as celebridades pagaram para manter suas ilusões cuidadosamente elaboradas. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich nunca se contentou em apenas se apresentar para a câmera. Ela vivia para a controvérsia,
desafiando todas as fronteiras impostas pela sociedade, política e pelo próprio Hollywood. Nascida na Alemanha, Dietrich alcançou o estrelato nos Estados Unidos com seu fascínio frio e estilo andrógeno, escandalizando rapidamente ambos os lados do Atlântico. Seu momento mais controverso veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela denunciou pública e apaixonadamente os nazistas, arriscando sua vida e reputação ao se apresentar para tropas aliadas e exortar os alemães a resistirem a Hitler. Suas ações a tornaram uma heroína para muitos, mas uma traidora para outros. Ela foi colocada na lista negra na Alemanha e viveu sob ameaça, mas nunca vacilou. A vida privada de Dietrich também gerava manchetes. Ela desafiava abertamente as normas de gênero, vestindo ternos masculinos e seduzindo amantes de ambos os sexos, sem se importar com o que a imprensa ou o público pudessem pensar. Seus casos com luminárias como Gary Cooper, Mercedes de Acosta e Jean Gabin eram amplamente rumores, mas Dietrich se recusou a confirmar ou negar, deleitando-se no mistério. Suas escolhas ousadas foram tanto escândalo quanto inspiração. Ela enfrentou críticas de conservadores, censores e até de ex-amigos, mas sua independência apenas a tornava mais magnética. De muitas maneiras, a vida inteira de Dietrich foi uma controvérsia, uma batalha constante contra o conformismo, o fascismo e as limitações impostas às mulheres. Quando ela se aposentou, sua lenda foi construída não apenas no glamour cinematográfico, mas na coragem de provocar, resistir e amar sem pedir desculpas. A história de Marlene Dietrich é um testemunho do poder da controvérsia, não apenas para chocar, mas para mudar o mundo. As lendas do antigo Hollywood nos lembram que, por trás do glamour, a controvérsia nunca estava longe. Cada uma dessas estrelas quebrou as regras, reescreveu o roteiro ou pagou o preço por viver segundo seus próprios termos. Seus escândalos chocaram o mundo, mas também desafiaram limites e nos forçaram a ver a fama e a humanidade sob uma nova luz. Qual história mais te impactou? Deixe-nos saber abaixo e não se esqueça, o próximo segredo de Hollywood está sempre à espera nas sombras. Apenas ao afastar de